Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal e obrigado pelos mais de 10.700 inscritos, mas a gente precisa falar hoje sobre as dúvidas em ter Renato Portaluppi como treinador do Grêmio para 2023. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente viu aquela entrevista, todos nós vimos aquela entrevista do Renato após a vitória do Grêmio sobre o Náutico por 3-0, que consolidou o Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. E o que eu quero passar para vocês, porque existe uma grande dúvida tanto nos próprios possíveis presidentes quanto nos torcedores do Grêmio a respeito de Renato Portaluppi 2023. Eu sou o Léo Nascimento, criei esse canal para falar sobre o Grêmio Futebol Porto-Alegrense com muita notícia, análise e informação. Então, vem junto comigo, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para a gente poder cada vez mais crescer aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês. Galera, porque é o seguinte, muita gente comentou, eu até deixei nas minhas redes sociais que tá por aqui para vocês, tanto Twitter quanto Instagram, que o Renato deu aquela entrevista e deu recado para todo mundo, e realmente ele deu alguns recados, até participei de live a respeito falando sobre isso. Ele mandou recado a respeito de que o Grêmio precisa ser mais profissional, tem que ter pessoas competentes trabalhando e que as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares para tudo funcionar e o Grêmio voltar a ser o que sempre foi, muito grande, disputando títulos. Mas o recado não foi o presidente Romildo, foi exatamente para os próximos dirigentes, porque eles ainda não definiram algumas coisas. Então, a campanha presidencial desses dois candidatos, tanto Odorico quanto Alberto Guerra, eu tive o prazer de entrevistá-los e vou deixar aqui no canal para vocês as duas entrevistas, e aí vocês podem escolher uma e depois escolhem a outra. Eu até vou fazer uma modificação no canal para colocar as duas entrevistas em sequência, então quem terminar de assistir uma vai poder assistir a outra, e assim vice-versa, para vocês saberem exatamente o que está acontecendo, o que eles pensam. Depois da entrevista que eles fizeram comigo, eles estiveram em outros lugares, em outros canais também no YouTube, e eles falaram exatamente a mesma coisa. Então eu quero passar para vocês o seguinte, o Dorico Roman passou para nós que ele está conversando com 5 executivos de futebol, mas ele tem uma preferência entre um deles. Ele gostaria de contar com um deles, que é o executivo do Palmeiras. O próprio Alberto Guerra, ele fala que ele também está negociando com um executivo e já vazou que o nome é Rodrigo Caetano. E aí já surgiu várias outras situações a respeito do Rodrigo Caetano, porque o Rodrigo acabou renovando seu contrato com o Atlético Mineiro, tem uma multa para poder retirar ele de lá. Está uma especulação falando que o Rodrigo Caetano vai para a seleção brasileira. Então é possível que as coisas não ocorram neste sentido, mas o Grêmio pode fazer uma investida muito forte e o Rodrigo acabar usando mais o seu lado sentimental de gremista e vir a voltar a trabalhar no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Por que o Grêmio tem essa dúvida? Por que os próximos presidentes do Grêmio têm uma dúvida relacionada a Renato Portaluppi, que é o nosso assunto principal deste vídeo? Porque o Renato, os dois confirmaram para mim, conversaram com eles conversaram com o Renato no caso e definiram que querem contar com o Renato a partir de 2023. O Renato já confidenciou algumas pessoas do Grêmio, alguns staffs, algumas pessoas que trabalham no Grêmio hoje, que tem tudo para ficar para 2023 e que ele está trabalhando nos bastidores para que isso ocorra. O detalhe muito importante é que nenhum dos dois candidatos a presidente se acertaram financeiramente com o Renato. O que me pareceu mais claro é que o Odorico Roman disse que é o Renato presidente do Grêmio, é o Renato o treinador do Grêmio para 2023. Já o Alberto Guerra disse assim, eu quero contar com o Renato, mas eu ainda não me acertei financeiramente com ele, nem posso fazer isso, porque eu não sou presidente. Então eu preciso acertar para as coisas acontecerem. E se vou acertar é um outro detalhe. Eu acredito que vai ser muito fácil isso. Essas são as palavras do próprio Alberto Guerra. A partir de então, a gente analisa que o Renato não está garantido como treinador do Grêmio para 2023. E a torcida, existe aí várias pesquisas em outros canais, até em rede de TV, que a torcida está muito dividida quanto à permanência do Renato Portaluppi como treinador do Grêmio. 56, 57% é o percentual de aprovação do Renato para 2023.
e 43, 44% é os torcedores que não querem o Renato para 2023. Muitos vão falar que tem Colorado envolvido e tal. Não, nada disso. Verdade é que existe sim uma divisão quanto a isso. E algumas pessoas estão colocando que o Alberto falando sobre política, que o Alberto Guerra é o principal presidente, porque ele vai usar o Renato, tem investidor, que o Odorico não vai querer o Renato, então as coisas estão tudo muito mexidas assim e estão atrapalhando tudo isso. O certo é que nenhum dos dois presidentes estão acertado com o Renato. O certo é que eles querem o Renato como presidente, mas o acerto financeiro não ocorreu. E existe um outro problema, a outra dúvida do Renato em ficar no Grêmio, porque a princípio, na sua coletiva, na sua entrevista que ele deu pós-jogo, ele fala sobre as pessoas certas nos lugares certos. O próprio, na entrevista coletiva dele, ele confirma isso, até faz uma entrevista muito curta, ele não dá muito assunto, é que ele está conversando a respeito para querer saber quem é o executivo que vai trabalhar com ele, quem são as pessoas ao seu redor. Então existem dois fatores que precisam ser determinados, precisam ser acertados para que as coisas ocorram com o Renato Portaluppi, o próximo treinador do Grêmio. Primeiro, precisa ser feito o acerto financeiro. Isso não vai ser difícil. Bom, falando em termos de investimento que o Grêmio vai ter para a temporada 2023, o salário do Renato hoje é fora dos padrões que o Grêmio possa ter para 2023. Isso já está sendo debatido na imprensa, já está sendo colocado para vários outros colegas jornalistas falando. E o segundo é sobre as pessoas que vão trabalhar com ele. Esses dois fatores são determinantes para que o Renato fique para 2023. E nenhum dos dois presidentes estão certos de que isso possa ocorrer. Eles não podem definir nada neste momento. Ou seja, tudo vai ficar para depois das eleições. Tudo vai ficar para depois da posse dos dois presidentes definirem o que eles querem, o que eles estão determinando, o que eles estão pensando a respeito para o técnico Renato assumir o Grêmio de vez e se ele será o próximo treinador do Grêmio para 2023. Lembrando, ele precisa definir os seus pares, né, que vão trabalhar com ele, e quem são as pessoas que vão ficar envolvidas junto com o técnico Renato, profissionais do alto gabarito, que é o que ele está pedindo. Torcedor, o que vocês pensam a respeito? Eu vou deixar nas minhas redes sociais, no meu Twitter, uma enquete e no meu Instagram, 24 horas, para vocês votarem se vocês querem o Renato ou não querem para 2023. E vocês vão ter minha opinião depois desse resultado. Eu volto com muita notícia e informação para vocês. Aqui é Grêmio.